Você já se perguntou como o Java ordena vetores e listas? Olá, meu nome é Renan, sou aluno de mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de São Paulo e nesse vídeo vamos abordar a lógica por trás do algoritmo, sua implementação e os motivos que justificam a sua eficiência. A classe nativa do Java para lidar com vetores e listas é Arrays, presente desde o Java 1.2. Ela contém vários métodos para manipular arrays, como ordenação e busca. Todos os métodos nessa classe lançam no pointer exception, se a referência do array especificado for nula, exceto quando indicado. A documentação para os métodos contidos nessa classe inclui breves descrições das implementações. Tais descrições devem ser consideradas como notas de implementação, em vez de partes da especificação. Quem for implementar a classe deve se sentir livre para substituir o algoritmo, desde que a especificação em si seja respeitada. Por exemplo, o algoritmo usado por sort, que recebe um vetor de object, não precisa ser um merge sort, mas precisa ser estável. Aqui vamos focar no algoritmo sort, porém a classe arrays possui outros métodos de ordenação, como o parallel sort, mas não é o objetivo desse vídeo. Os algoritmos que recebem como parâmetro um vetor de object ou um comparator utilizam o algoritmo teamsort, criado por Tim Peters em 2002, para ser usado na linguagem de programação Python, misturando o merge sort e o insertion sort, mas também não será o foco desse vídeo. Vamos pegar o sort que recebe um vetor de inteiros. A documentação do Java diz o seguinte: ordena a matriz especificada em ordem numérica crescente, e também diz que o algoritmo de classificação é um dual pivot quicksort, que será o algoritmo estudado nesse vídeo. Foi desenvolvido por Vladimir, John e Joshua. O algoritmo oferece um desempenho O(n) log de n em todos os conjuntos de dados e é tipicamente mais rápido que as implementações de quicksort tradicionais, de um único pivô. Para demonstrar na prática como o algoritmo Dual Pivot Quicksort funciona, vamos ordenar este conjunto de cartas. Para efetuar a ordenação, precisamos definir dois pivôs. A princípio, os pivôs são as extremidades. A primeira validação que efetuamos é se o pivô da esquerda é menor que o pivô da direita. Nesse caso, não é, então efetuamos a troca. Após isso, vamos classificar os elementos do vetor em três grupos: menor que o pivô da esquerda, maior que o pivô da esquerda e menor que o pivô da direita, maior que o pivô da direita. Com isso, iniciamos a iteração dos elementos da lista. Neste caso, o 10 é menor que o pivô da esquerda? Não. É maior que o pivô da direita? Sim. Então posicionamos neste grupo. Próximo elemento. O 5 é menor que o pivô da esquerda? Não. É maior que o pivô da direita? Não também. Então posicionamos ele no grupo ao meio. Próximo elemento. O 3 é menor que o pivô da esquerda? Sim. Então posicionamos em seu respectivo grupo. E assim sucessivamente, até percorrer todos os elementos entre os pivôs. Agora, com todos os elementos agrupados em grupos menores, vamos repetir o processo nos subgrupos. Novamente, o pivô da esquerda é maior que o da direita? Sim, então efetuamos a troca. E então, validamos os itens. Nesse caso, temos apenas o item e ele é menor que o pivô da esquerda. Posicionando ele, já temos o primeiro subgrupo ordenado. No próximo subgrupo, temos um cenário parecido, com apenas um elemento e já agrupado. Por fim, repetimos o processo de validação nas extremidades e separamos em novos subgrupos os elementos.
Para este vídeo não ficar muito repetitivo e pelo vetor já estar ordenado, vamos pular essa parte. No final, o resultado é todo o conjunto de cartas ordenado. Então, em resumo, ao contrário do Quicksort tradicional, que é um algoritmo de ordenação que usa um único pivô para dividir o array em duas partes, o Dual Pivot Quicksort usa dois pivôs para dividir o array em três partes, o que pode melhorar a eficiência em alguns casos, reduzindo o número de comparações e trocas necessárias. Bom, agora vamos explicar no código como que o Dual Pivot Quicksort funciona. Aqui eu preparei duas implementações. Uma eu peguei direto do artigo escrito pelo Vladimir. Aqui está o lugar, né, a referência. Eu vou deixar na descrição do vídeo para quem quiser dar uma lida, dar uma conferida. E a implementação direto pelo Java. Mas antes, eu vou dar uma explicada mais ou menos no código e depois a gente vai executar aqui e comparar os tempos de cada implementação. A primeira coisa que a gente define são essas constantes. A gente não, é definir essas constantes, que é o dist size e o tiny size. O dist size é utilizado para otimizar a verificação de elementos iguais, e o tiny size define o tamanho de arrays pequenos, que são ordenados de uma maneira diferente. Ou seja, se o vetor for pequeno, ele não precisa necessariamente ser ordenado usando dual pivot. Ele pode ser ordenado de uma outra forma, né, que é mais eficiente. Nesse caso, o valor determinado foi 17. Então, um vetor maior que 17 já é ordenado utilizando dual pivot. Bom, aqui a gente tem o método de entrada, aqui a gente só recebe o vetor, no caso. Aqui está sendo de inteiros, mas, como eu disse anteriormente, né, pode ser qualquer outro tipo de vetor, char, float, long, desde que não seja um object ou que receba um comparator, que aí ele utiliza o teamsort. Aí aqui a gente tem o sort, que aí ele já recebe os parâmetros que ele definiu aqui, que é onde ele começa, que é a posição 0, e onde que ele termina, que seria o tamanho dele, né, o a.length. O primeiro método que a gente tem é um de validação, onde ele verifica se os índices que foram passados, eles estão dentro dos limites do array, né? Não tem, por exemplo, aqui se o início dele é maior que o final, então ele joga uma exceção, ou se o início dele é menor que 0. Em seguida, a gente chama de fato a função dual pivot quicksort, passando o array, o index de início e o final menos 1. E aí a gente cai nesse método aqui. Logo no início do método, ele faz o tamanho do vetor, né, menos 1, que foi o valor que ele passou aqui, menos o valor de início do método. E aí ele vai determinar o tamanho do vetor. Se o tamanho do vetor for menor que o tiny size, que é o menor valor esperado, ele já vai ordenar aqui utilizando o insertion sort. Ele já vai fazer aqui mesmo, né? Como eu falei, não é porque o dual pivot ele é mais eficaz, mas ele vai ser eficaz dependendo do cenário. Então, para um vetor menor que 17, ele já ordena aqui e nem passa aqui para os valores abaixo. Esse trecho do código em específico, ele vai dividir o array em 6 partes. E aí ele vai escolher potenciais pivôs ali nas melhores, entre aspas, possíveis melhores posições. Ele vai fazer algumas trocas, né, algumas validações, comparações, e vai garantir que esses pivôs estão na ordem correta, né, como explicado anteriormente, o da esquerda precisa ser maior que o da direita. E aí, aqui ele vai determinar
como pivô o M2 e o M4. Depois dele definir aqui os dois pivôs, ele vai colocar os pivôs nas extremidades, a left e a right. Prosseguindo aqui, ele vai fazer as comparações, né? Então, ele vai ver se os pivôs são diferentes. Se eles forem diferentes, ele vai particionar o array em três partes, né? Nos que são menores que o pivô 1, os que estão entre o pivô 1 e o 2 e os maiores que o pivô 2. E aí os elementos aqui, eles são trocados dependendo aqui da condição que ele cair. Se eles forem diferentes, né, que é um if else, ele vai fazer as iterações e as trocas caso elas forem necessárias. E aqui, por final, a gente coloca os pivôs nos lugares corretos. Depois que a gente particionou, a gente precisa juntar todos eles e fazer as trocas, colocar eles no lugar, nas posições para ficar a ordenação, né, na hora que juntar as três partes. E caso seja necessário, faz a recursão, né? Vai chamando o método até de fato estar ordenado. Aqui ele faz também uma troca caso, aliás, uma validação, e caso caia nessa condição aqui do dist size, ele vai fazer também de uma forma diferente. E aqui ele faz uma outra parte da recursão. E aí é como eu falei, né? Ele vai ficar chamando ele mesmo várias vezes e uma hora vai chegar que o método ele vai estar pequeno, não vai mais valer a pena fazer todas essas validações aqui e troca. Vai ser já mais fácil fazer o insert on sort. E aí ele ganha ali a questão da performance. Vendo aqui a implementação do Java agora, se a gente entrar aqui, ele tem o início ali bem parecido, né, nessa parte. Só que aqui ele já ganha um parâmetro a mais, que é o paralelismo. Se você passar esse parâmetro, dependendo da forma que você implementa a classe estática arrays, você pode falar para ele ordenar de forma paralelizada. Mas como não é o foco aqui, a gente vai cair no else, que aí ele vai chamar o sort da mesma forma que ele está implementado ali, que foi manualmente. E aqui a gente já tem algumas diferenças, né? Ali no começo ele determina os valores de começo e fim, né? O size e o fim. E aqui a gente teria o insert on sort, né? Logo no começo. Só que aqui a gente já tem uma outra validação. Se ele tem uma validação mais a nível de bits, né? Ele faz a validação do tamanho do vetor mais os bits aqui nessa validação. Se cair nessa condição, ele vai fazer um mixed insert sort, então ele tem um método otimizado para essa condição. A mesma coisa nesse cenário aqui, é que ele já não faz essa validação dos bits, né? Mas ele usa o insert on sort de forma natural, vamos dizer. Aqui a gente ele faz uma outra verificação, mas ele só uma validação, que não chega a chamar nenhum método de ordenação. Aqui sim ele faz uma outra validação e caso caia nela, ele vai fazer o heap sort. E caso não, aí ele já entra na implementação do algoritmo igual está mais ou menos lá na forma que está implementada originalmente, né? Mas aqui ele já está fazendo uma manipulação a nível de bits. Aqui também, na hora de definir aqui os melhores 6 pivôs. Aqui que ele faz as trocas, mais algumas trocas. Aqui ele define alguns ponteiros para fazer isso. E aí ele faz essa validação aqui, se os valores são menores, né, que em sequência. Faz o particionamento. E aqui ele faz de fato a implementação do Dual Pivot Quicksort. E aqui ele mantém, né, a estrutura, a questão da recursividade e entre outras coisas. Bom, agora vamos executar aqui, vamos ver qual que é a diferença dos dois em tempo, né? Bom, aqui está em nanosegundos, aqui a gente pode ver que
a implementação do Java ficou bem menor que a implementação manual. Vamos executar mais algumas vezes, né? Só para que até subiu o valor. Ó, sempre o valor implementado manual ele é mais alto. Bom, pessoal, em resumo, o Dual Pivot Quicksort é um algoritmo extremamente eficiente e bem otimizado, sendo a escolha padrão para a ordenação de arrays e tipos primitivos no Java. Seu uso de dois pivôs reduz o número de comparações e movimentações, resultando em uma performance superior na prática. Sua implementação no Java é um excelente exemplo de como pequenas otimizações podem trazer grandes benefícios, especialmente em linguagens amplamente utilizadas em sistemas de grande escala. Aqui está as referências que eu utilizei para construir essa apresentação. Espero que ela tenha sido esclarecedora. Se restarem dúvidas, fiquem à vontade para discutir nos comentários ou me contatarem. Obrigado pela atenção.